Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim, foi ontem, por isso que eu estou lembrando disso. Se alguém vem fadado, né? Se alguém renasce, reencarna, fadado a matar, suicidar, roubar, etc. E a resposta é não. Ninguém renasce para errar. Ninguém renasce para abortar, suicidar, matar, etc. Nós renascemos para melhorar, para aprender, para progredir, para evoluir, não para errar. O erro é erro de percurso. São opções equivocadas que nós fazemos e que vamos assumir, com certeza, a responsabilidade, né? Para voltar ao caminho certo. Por isso que a doutrina espírita explica que ninguém vai para o inferno porque errou. Não vai para o inferno, não tem inferno. Ele vai voltar ao caminho certo. Desviou, errou, vai ter que aprender e voltar para a estrada certa, para o caminho certo, que é o do bem, do amor, da paz, da luz, do equilíbrio, né? Ficou claro isso aí, não é mesmo? Quando a gente dizia, a gente vai voltar. Como? Pelo amor ou pela dor. Mas a gente vai voltar, porque nós estamos reencarnando sempre para chegarmos à angelitude. Parece até exagero, não é? Mas não é, não. A gente ainda com tantas dificuldades, tantos defeitos, tantas falhas, né? Parece impossível que a gente um dia vá chegar à angelitude. Não, nós vamos chegar. Porque não tem tempo, nós somos eternos, nós somos imortais. Nós vamos chegar à angelitude. Uns andam mais depressa, outros mais devagar, dependendo das suas escolhas, mas nós vamos chegar. Claro que numa existência de alguns anos não dá para fazer essa caminhada, por isso que nós reencarnamos quantas vezes for necessário. Por isso que nós somos imortais. Porque numa existência só não dá para consertar tudo, nem dá para aprender tudo. Certo? Bom, o livro é Alguém Me Tocou. Enquanto eu puder usar esse livro, eu vou usar. José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Chico Xavier disse assim: a mesma coisa é o Cristo diante de nós, quando nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas. Ele, o Cristo, não vai atrás, mas vai o cão atrás de nós, que é o sofrimento. Lembrando aquilo, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, o que Jesus falou. E quando um pastor tem 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa guardadinha as 100 ovelhas, não deixa solta não, porque senão elas também vão se perder. E vai atrás daquela que se perdeu. Então, no caso, o Chico fala que quando nós nos afastamos do caminho certo, o Cristo manda atrás de nós, para nos resgatar, o sofrimento, que é o cão, entre aspas, numa figura, né, de linguagem. Certa vez, o médium Chico Xavier dissertava sobre os perigos do desespero. Quando a pessoa se desespera, ele perde tudo. Ele perde bom senso, ele perde equilíbrio, ele perde a noção, ele perde tudo, ele fica sem chão quando ele se desespera. Não é o caminho bom o desespero. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, para não sucumbirdes.
Então, diante das dificuldades, o caminho é vigiar e orar, não é desesperar. Porque com desespero você perde toda a sua condição de raciocínio, de atitude, de sentimento, você perde tudo. Então, o Chico, falando sobre o desespero, contou uma breve história, cujo desfecho o José Carlos de Luca transcreve aqui em cima, que é essa do cão que busca o cão sofrimento. Trata-se de interessante diálogo travado entre um aprendiz e um pastor de ovelhas. Jesus sempre usava a linguagem da época, né? Pois ele tratava com pessoas que cuidavam das ovelhas, as pessoas que eram pescadores, etc, etc. Então, ele sempre usava a linguagem que todos entendessem. O aprendiz de pastor queria saber como que o pastor deveria agir em certas situações. Ele fez algumas perguntas, e na última pergunta, que deu origem a esse comentário do Chico, o aprendiz queria saber como o pastor deveria se comportar se uma das ovelhas do rebanho fugisse para muito longe. Imagina, nós estamos aí cuidando de um punhado de ovelhas, ganhando para isso, né? Pastor de ovelhas, ou ele está pastoreando as ovelhas dele mesmo, ou ele está pagando alguém para fazer isso para ele. E aí, uma das ovelhas do rebanho foge. Será que a gente ia desesperar? É isso que ele não quer, desesperar. Ele está perguntando como que ele agiria. Aí o pastor respondeu que, se isso acontecesse, uma das ovelhas fugisse, que ele não poderia abandonar o rebanho todo por causa de uma ovelha rebelde. E que, nesse caso, ele mandaria um cão buscá-lo. Buscar a ovelha perdida. Ficou claro? Se no rebanho uma ovelha se perdesse, o pastor não poderia, a meio do caminho, abandonar o resto das suas ovelhas para ir buscá-lo. Essa ovelha é rebelde, que se afastou do rebanho. Mas ele mandaria um cão buscar, um cão treinado para isso, né? Para buscar a ovelha perdida. O Chico contou essa passagem para ilustrar a nossa relação com Jesus. Quando o sofrimento, a dificuldade nos visita. Aí vamos voltar essa figura de linguagem daqui da história para nós. Nós somos as ovelhas, não é isso? Jesus é o pastor. E nós, muitas vezes, agimos como a ovelha rebelde da história, que se afasta do rebanho do Cristo, se desgarra do rebanho. Nós somos a ovelha rebelde que se afasta do rebanho. E ali no rebanho você está protegido, cuidado, né? Mas quando se afasta, você corre perigos desnecessários, né? Aí, por que nós somos rebeldes? Por que nós nos afastamos do rebanho? Temos essa rebeldia. Por quê? Porque nós não queremos seguir o caminho do bem, na medida em que este caminho, na maioria das vezes, implica eu ter que deixar de fazer o que eu gosto, implica eu sacrificar os meus interesses pessoais, abrir mão do que eu quero, do que eu desejo, não é? Isso é uma coisa que geralmente nós não admitimos. Então aí a gente se rebela, fala, não quero viver assim não quero viver do meu jeito, quero fazer do meu jeito, eu quero ser eu. E aí nessa rebeldia a gente desvia, se afasta do caminho certo. O que é caminho certo? As leis divinas. O caminho certo são aquilo tudo que estão de acordo com as leis divinas. Normas morais,
tudo que está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso é o caminho certo. E quando eu me afasto desse caminho certo, leis divinas e ensinamentos de Jesus, eu sou aquela ovelha rebelde que saio do rebanho e vou seguir pelo caminho que eu escolhi. Então, a nossa rebeldia é em não aceitar a vida como ela é. Porque muitas vezes a vida se apresenta para nós contrariando muito dos nossos interesses. É aí que entra a bênção da doutrina espírita, explicando que ninguém está no lugar errado, na situação errada, na família errada, no corpo errado, no país errado. Não tem nada errado. Nada foi por acaso, tudo está certo. Tudo que está acontecendo conosco é o melhor que poderia acontecer hoje. Nós estamos aonde nós precisamos estar para aprender, para evoluir, para melhorar. Muitas vezes também para ressarcir faltas do passado, erros do passado, que aí a gente vem com certas dificuldades como consequência de falhas passadas. Então, mas aí a gente chega aqui no planeta Terra, passa por certas situações e não aceita. E fica contrariado porque não está de acordo com os nossos interesses. Então, a gente não aceita a vida e as situações como elas são. Eu me lembro que o Marco Aurélio uma vez falou aqui sobre depressão, e ele disse que, com certeza, depressão é quando a pessoa não aceita, não, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não aceito viver assim, eu não quero essa situação. E aí a pessoa se rebela a um ponto tal, intimamente, que ele deprime, já que ele não consegue viver dentro daquela circunstância, ou com aquelas pessoas, ou com aquelas situações. E aí, a rebeldia e a insatisfação estão na raiz de inúmeras doenças, sobretudo das depressões. Porque uma pessoa que está bem... O que está bem, gente? Está tudo bem? Não, onde está tudo bem? Quem aqui tem a família perfeita? Quem tem o corpo do jeito que queria, o cabelo do jeito que queria, as mulheres principalmente. Mulher, então, é uma história, né? Uma novela. Quem aqui está do jeito que queria estar, na situação certinha? Nossa, está tudo certo comigo, tudo ótimo, tudo perfeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria. Lógico que não, gente. Aqui é planeta de provas e expiações, de aprendizado severo, duro, é uma faculdade difícil. Então, nós aqui estamos com o melhor para nós. Aprendermos, progredirmos. Mas muita coisa não é do jeito que a gente queria. Nem tudo sai do jeito que nós queríamos, né? Em todos os sentidos. Família, casamento, etc. Tudo, muitas vezes, sai do que eu sonhei, do que eu queria, do que eu esperava, do que eu projetei, né? Do que eu almejei. Mas isso é assim mesmo, que aqui é lugar de aprendizado, não é o paraíso ainda. Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A felicidade ainda não é deste mundo. Será, mas nós estamos em evolução. Então, quando essa rebeldia se instala, e a insatisfação gera várias doenças, sobretudo depressões, que levam a coisas muito difíceis, tais como suicídio, etc. Né? Além da depressão, que já é horrível. Porque a pessoa com depressão, a vida perde para ela a alegria de viver. Então, são feridas da alma, que sofre a maior doença espiritual de todos os tempos, que é o nosso egoísmo. Como assim? Ué.
por que eu não sou feliz? Porque eu quero do meu jeito. Não está do jeito que eu queria. Não é do jeito que eu gosto. Não é do jeito que eu sonhei. Então, tinha que ser do meu jeito. Isso não é egoísmo, não. A gente quer sempre, né, para nós. A gente pensa em nós em primeiro lugar. O egoísmo, o egocentrismo, nos faz desviar do caminho reto. Você vê quantas famílias desfeitas pelo egoísmo. Quantas coisas desfeitas pelo egoísmo. O egoísmo é uma chaga da humanidade, literalmente. E aí, por quê? Porque quando a gente quer a satisfação dos nossos desejos, a gente esquece do outro. Custe o que custar, doa quem doer. A pessoa ainda fala assim, eu pago o preço. Paga, né? Paga agora. Mas na hora que estiver pagando, chora, porque está pagando o preço das dificuldades criadas. Aí, a partir disso, nós passamos, quando a gente se rebela, quando a gente é egoísta, quando a gente fica insatisfeito e age do nosso jeito, sem olhar o lado do outro ou dos outros, nós nos desviamos do caminho certo. Porque aí nós queremos a satisfação dos nossos desejos, não é? E a partir disso nós passamos a agir com injustiça. Observe as situações difíceis. Com desamor, com falta de caridade em relação ao próximo. Quando eu olho para mim, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu desejo, dou a quem doer, custe o que custar, eu vou gerando um punhado de injustiças, de desamor, de falta de caridade com os outros ao meu redor. Porque só interessa o que eu quero. Mas a justiça divina não deixa nenhuma de nossas atitudes sem resposta. É lei. Jesus afirmou, a cada um será dado segundo as suas obras. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Não se trata, obviamente, de castigo aplicado por Deus, mas são as leis divinas. É um mecanismo de atuação da justiça divina com o objetivo de educar o que se desviou do bem, fazendo sentir em si mesmo, experimentar em si mesmo o mal que ele causou ao outro. Olha como é que é sério. Porque fazer mal ao outro é uma coisa, agora, sentir na pele o mal que você fez ao outro, não é bom, não. Porque quando é no outro, você não sente, né? No outro. Mas quando é em você, então esses são os mecanismos da justiça divina, dentro das leis, para nos educar. Para mostrar que não podemos fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Pois só devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Então, o homem de bem, segundo Allan Kardec, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 918. Se ele está nesse caminho do bem, caminho de justiça, amor e caridade, o mal não consegue atingi-lo. Óbvio. Se eu estou trilhando um caminho de justiça, amor e caridade, o caminho do bem, o mal não consegue me atingir. Por quê? Porque as atitudes aí são boas, e as boas ações são a melhor proteção espiritual que o homem pode ter em sua vida. Não vamos esquecer isso, não. As boas ações, caminhar no bem, sentir no bem, pensar no bem, agir no bem, viver no bem, é a melhor proteção espiritual que o homem pode ter em sua vida. Mas quando o homem se distancia do caminho da justiça, do bem, do amor, da caridade,
inevitavelmente ele vai colher e vai ser vítima daquele mal que ele praticou, já que a cada um será dado segundo suas obras. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu: pois o salário do pecado é a morte. Não é a morte que o ser humano aí pensa. Ah, morreu, acabou, pagou, não sei o quê. Não. Não é propriamente a morte do corpo, mas a morte, porque quando eu erro, quando eu, entre aspas, peco, quando eu desvio, quando eu me perco, né, nas inconsequências da rebeldia, da insatisfação, do egoísmo, o que acontece? Eu entro num processo que fica à mercê do mal. O mal é tudo que me faz mal e ao próximo. Aí é a morte não do corpo, mas a morte da felicidade, a morte da alegria, a morte da saúde, da prosperidade. Porque o ser humano é divino, ele não aguenta viver no mal. Ele até vive no mal, mas ele não dá conta. Ele é infeliz, ele fica infeliz. Ele perde a alegria, ele perde a saúde, ele perde a prosperidade. O homem, por ser filho do Criador, ele só está bem, feliz no bem. Aí ele é alegre, ele é próspero, ele tem saúde, ele é feliz. Quando o homem está no erro, mesmo achando que é aquilo que ele deve fazer, ele perde tudo isso de bom. Ele fica amargo, duro, cruel, frio e infeliz, e sem alegria, e sem saúde física, mental e emocional, espiritual. Entendamos por a palavra pecado como todo comportamento que está em desacordo com as leis divinas. Então, o que o homem lá fora chama de pecado é tudo que está em desarmonia com as leis divinas. Em regra, o sofrimento que nós temos hoje, seja ele qual for, é o retorno do mal que nós fizemos aos outros, nesta vida ou em vidas passadas. Então, por isso tem muita gente que fala assim: gente, mas por que eu sofro tanto? Eu não fiz nada de ruim nessa vida. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de mal para ninguém, eu procuro cumprir com meus deveres. Então, se não está nessa vida, a resposta dos nossos sofrimentos está em outras existências. Porque ninguém paga sem dever. Então, tudo é a lei do retorno, do receber segundo suas próprias obras. Se eu faço, eu vou receber. Então, as injustiças que hoje nos ferem, que a gente considera injustiça, são resultado das injustiças que ontem nós praticamos, se não nessa existência, em outras. Não existe acaso. Acaso não faz nada. E nada é nada. Raramente na Terra nós encontramos alguém que reencarnou com a ficha limpa, com as mãos limpas. Se nós reencarnamos um planeta Terra de provas e expiações, eu tenho uma ficha, tá? Com dificuldades. Porque senão eu tenho reencarnado no mundo superior. Mas quando a gente olha como é que nós somos quando nos dá dinheiro ou poder que a gente muda, e com a gente vê também, na hora das dificuldades, das dores, que a gente se revolta, se rebela, fica bravo até com Deus, a gente vê que a gente ainda não é evoluído. Que nós estamos no lugar certo, é aqui mesmo no planeta Terra que nós nos colocamos pela nossa condição.
Quase todos nós trazemos um passado de culpas. Vocês querem ver uma coisa? A esquizofrenia, que é uma das doenças sérias que atinge o ser humano, se você for estudar a esquizofrenia à luz da doutrina espírita, só estou dando um exemplo, tá? Inúmeros, né? Fica claramente expresso que o espírito que entra no processo de esquizofrenia é um espírito que tem muitas culpas do passado no seu inconsciente, e isso o atormenta, o perturba. Ele tem sentimentos de culpas inconscientemente. Ele é um atormentado e ainda tem os obsessores do passado que ajudam no processo de tormenta. Tá? Então, nós sempre trazemos um passado de culpas pelo sofrimento que causamos aos outros, muitos dos quais voltaram do passado conosco e hoje estão aonde? No seio da nossa família, na condição de parentes problemáticos. Aí você fala assim, mas como é que pode? Eu tive esse filho, esses filhos com tanto amor, cuidei com tanto carinho, fui uma mãe melhor impossível, mas olha o problema que eu tenho. Não gosta de mim, não me respeita, tem dificuldade disso, dificuldade daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Sabe por quê? É coisa de outra existência. São espíritos problemáticos que nós tivemos juntos com eles em outras existências, e hoje eles vêm nos nossos lares para serem reencaminhados, ajudados, reorientados, redirecionados à luz do Evangelho de Jesus. Por isso que a criança deve ir desde o princípio na evangelização infantil, depois vai para a mocidade, depois vai para o salão ou fica na mocidade até mais velho, não tem problema. Mas nós não podemos deixar de ouvir sempre os ensinamentos de Jesus através de palestras, através de estudos, através de boas leituras, para a gente nunca esquecer qual o objetivo da vida na Terra, qual o porquê das dificuldades e como enfrentá-las com vigilância, oração, sem desespero. Mas, então, nem todo sofrimento que eu vivo hoje também é culpa do passado. Eu não posso falar que tudo foi em outras existências, não. Nessa vida mesmo, nessa existência mesmo, é provável que nós vamos encontrar a maioria das causas da nossa infelicidade, se não por termos praticado mal, mas às vezes por bem que deixamos de fazer. Porque é dando que se recebe. Fazendo bem, transforma a minha vida. Não vamos ser omissos, não. Vamos fazer tudo que é... Não vamos, como diz não sei se é o Chico ou o Divaldo, você não precisa subir morro, ficar atrás do problema, não. As coisas vêm na sua vida. Tudo que você puder fazer de bom para o outro, até uma informação que você dá para o outro na rua, é bem. Jesus falou que nem um copo de água será esquecido. Então, todas as oportunidades de fazer o bem, devemos fazer. Então, todo este mal, passado e presente, que nós temos na nossa ficha, retorna inevitavelmente à nossa vida em forma de que a gente chama de injustiça, mas não é. Em forma de doenças, relacionamentos conflituosos, misérias e toda gama de adversidades, de dificuldades, resultantes do nosso distanciamento do caminho do bem. Se eu não me distanciei agora, nessa existência do caminho do bem, pode ter certeza que em algum momento para trás nós distanciamos. Daí estamos colhendo. Porque ao distanciar do bem, como dissemos no princípio, nós erramos muito, equivocamos. A miúde,
nestes momentos em que o cão do sofrimento, é aí que ele vem com o cão, que o pastor manda o cão buscar a ovelha rebelde. Então, há esses momentos em que o cão do sofrimento vem nos buscar, é que desejamos o socorro de Jesus. Então, quando chega o sofrimento, o que é que a gente faz normalmente? Graças a Deus, a gente busca ajuda. Começa a orar mais, pedir mais, ler mais, busca ajuda espiritual, busca o Marta Figner, busca ali, busca aqui, que ajuda. Graças a Deus. Em vez de ficar só na rebeldia, na revolta, na insatisfação, quando o cão do sofrimento chega até nós, nós buscamos o socorro de Jesus, através das mais variadas fontes. E o Mestre, sempre pronto a nos amparar, repete a mensagem que ele nos diz há 2000 anos. O que Jesus falou para nós? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se a gente for esmiuçar isso aqui, dá uma palestra. Porque se você não for a Jesus, cansado e oprimido, você vai para o desespero, para a depressão, para o suicídio, para o ódio, você vai matar o outro, você vai vingar. Não dá certo, não. É melhor ir até Jesus, cansado e oprimido. Pedir socorro a Ele, buscar os ensinamentos de Jesus. No meu lugar, o que o Senhor faria? Ou então, o que Jesus faria no meu lugar? E aí vai dar certo, se a gente agir como Jesus agiria. Então, quando ele fala de tomar sobre nós o jugo dele, o jugo são as leis, os ensinamentos. É muito mais fácil, suave, você andar sob o jugo da lei, o jugo dos ensinamentos de Jesus, do que andar sob o jugo da violência, dos erros, dos descaminhos, dos vícios, das dependências, né? Então, o jugo das leis, o jugo dos ensinamentos de Jesus, é muito mais suave do que o jugo do mundão. E o fardo é leve, porque esse fardo é você seguir segundo as leis divinas, segundo os ensinamentos de Jesus, que é muito mais leve do que carregar culpas, dificuldades, revoltas, rebeldias, desânimos, preconceitos, etc. O que é mais fácil? Andar no dia a dia, orando, vigiando, buscando se domar, se segurar, se educar, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com as leis divinas, ou você viver revoltado, indignado, infeliz, cara feia, mal-humorado, rebelde, deprimido, sei lá o que mais, querendo... né? Então, fiquemos atentos ao convite de Jesus, vinde a mim. Gente, parece desnecessário falar, mas eu vou falar. O vinde a mim não é só você pensar assim, não, eu vou até Jesus. Jesus está conosco todos os dias. O vinde a mim que ele fala é buscá-lo mesmo, buscá-lo vivenciando o que ele ensina, seguindo os seus preceitos de bem viver, as suas normas de ser cristão. Por isso, Chico Xavier afirmou que quando sofremos, Jesus não vem até nós
mas nos convida a irmos até ele, para encontrarmos o alívio de nossas dores. Parece estranho isso, mas não é. Quando você está rebelde, com raiva, quer ver, eu e a Regina, nós duas somos uma amiga que uma fala para a outra que precisa falar. Mas na hora que está com raiva rebelde, vai falar para você ver. Aceita? De jeito nenhum. Ó, não vem não, tá? Não quero conversa agora não. Não, pera lá, não sou santa não, tá? E tal, e você não aceita nem conversa do conselho que a amiga quer dar. Por isso que Jesus não vem. Porque naquela hora eu talvez não o receba, não o aceite, nem o perceba. Mas ele me convida, venha a mim. Batei, e abri-se-vos-á. Pedi, e obtereis. Buscai, e achareis. Vinde a mim, e encontrareis alívio para as vossas almas. Perceberam? Então, ele não está distante de nós quando sofremos. Não, ele está sempre conosco. Eu estarei convosco todos os dias, é a promessa dele. Mas ele espera a nossa atitude de irmos à sua procura. Não apenas recebendo o bálsamo do alívio, mas também para aprendermos com ele a ser humildes. Que é um ato de humildade ir até Jesus. Deixar a revolta, a rebeldia, a dificuldade e ir até Jesus é um ato de humildade. E ter um coração bondoso, em busca da bondade. Então, nós vamos até Jesus pela oração, por sua busca nos templos religiosos, pela leitura, pela reflexão dos seus ensinamentos, pela fé que nós depositamos no seu amparo, e ele nos socorrerá com o alívio de nossas dores. Com certeza. Vejamos que o Cristo até aqui fala apenas em alívio, que não significa resolução definitiva dos nossos problemas. Ele não falou assim, vem até mim que eu resolvo tudo para você. Vem até mim que eu resolvo os seus problemas todos. Ele não nos enganou, não. Vinde a mim e encontrareis alívio, repouso, para nós entrarmos em condições emocionais suficientes para seguirmos o caminho das soluções. Porque no desequilíbrio a gente não consegue ver. Então, ao eu me equilibrar com a ajuda de Jesus, eu percebo com mais clareza, eu tenho mais lucidez, mais bons raciocínios, mais sabedoria para adentrar nos caminhos corretos e buscar as soluções dos meus problemas. A maioria de nós fica por aqui, sofre e busca alívio em Jesus, mas não quer a cura. Pois, para curas, Jesus pede mais do que simplesmente as nossas súplicas. Vocês lembram que ele virava para o aleijado e falava assim, levanta-te e anda. Ele ia até Jesus, buscava. Jesus falava para ele, levanta-te e anda. Então, era uma ação de querer. A mesma coisa que está falando aqui. Ele não quer só que a gente fique suplicando e não fazer nada. Só esperando ele fazer. Não, aí é a nossa parte. Nós vamos suplicar, receber e fazer o que nós devemos fazer. Não teria sentido praticarmos o mal, né? E depois, quando a justiça nos apresentar a conta, olha bem essa frase aqui, hein? Não teria sentido praticarmos o mal e quando a justiça divina nos apresentar a conta de nossos equívocos, obtermos simplesmente a quitação de todos os nossos débitos, com meia dúzia de orações e penitências, e com a frequência ao tempo de nossa fé,
por determinado período de tempo. Vocês entenderam isso aqui? Ou seja, a pessoa erra. E aí, quando a justiça divina apresenta a conta dos nossos equívocos, dos nossos erros, a gente paga só com meia dúzia de orações e penitências. Fácil, né? E frequentando o templo que a gente segue. Não é só assim. O tempo que a gente segue vai fazer isso que está fazendo aqui hoje, nos relembrando, aclarando nossos raciocínios, nos orientando à luz do Evangelho. A oração vai me ligar ao Pai, né? Mas tem que ter ação também. Então, não pensemos, não nos iludamos que os nossos erros serão apagados por sei lá quantas orações e penitências, ou só por frequentarmos. Não, nós temos que mudar de vida e fazer a nossa parte. O caminho para voltar, eu tenho que voltar ao caminho. Fazer o melhor que eu puder, para mim e para o próximo. Isso aí não seria justiça, nem na terra, e muito menos nos céus. Vamos dar um exemplo grosseiro do nosso dia a dia. Vamos dizer que o menino já sabidinho das coisas, fica nervoso lá, sei lá o quê, qualquer motivo lá, e quebra trem, joga trem no chão, e suja. Aí, o que é que ele teria que fazer, hein? Em sã consciência. Vai lá, cata, conserta e limpa o que você fez. Não é? Diante, você só falar com ele, e você mesmo vai lá e faz tudo para ele. É justo isso? Então, a mesma coisa. Diante das nossas dificuldades, e erros e equívocos, não basta um punhado de orações e penitências e a frequência, não. Nós vamos aprender e mudar e fazer, refazer, consertar, reeducar, reestruturar, começar de novo, o que for necessário. É claro que com as nossas preces, que não é nem a quantidade, tá? Não é pela quantidade, é pelo sentimento. Com a nossa esperança e fé no amparo dele, nós vamos obter o alívio, com certeza. Quando nós buscamos Jesus, entramos em sintonia, com oração, com fé, com esperança, alivia. Tem um alívio, vem um alívio. Mas para curar as aflições e os problemas, ele quer algo de nós, mais de nós. Ele quer que nós aceitemos as diretrizes, as suas diretrizes, que é o seu jugo, as suas leis, os seus ensinamentos, e que nós aprendamos a ser mansos como ele, e a ter um coração bondoso como o dele. Isso é aprendizado. Ah, mas eu não sou assim. Mas faça por você. Vai se educando, exercitando, se domando. Então, é ser manso como ele e ter um coração bondoso como o dele. Nós sofremos muito, porque nós somos muito rebeldes, muito belicosos, muito melindrosos, muito orgulhosos, muito difíceis ainda. O nosso coração ainda não é como o coração de Jesus. Por isso, não basta nós tocarmos o Mestre, pedir o afastamento definitivo das nossas crises, dos nossos problemas, se a gente não estiver disposto a ter um coração humilde e bom para não criar mais problemas, para não ter mais dificuldades, para não ficar mal intimamente. Para que o cão não nos leve outra vez diante do pastor, é preciso dar um passo adiante em nossa relação com Cristo, aceitando voluntariamente as suas diretrizes de amor e de humildade para a nossa vida. Não basta eu falar que sou cristão. Eu tenho que seguir as diretrizes do Cristo, os ensinamentos, as normas de vida que Ele nos dá.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Como? Repito, me educando, exercitando, me domando, brigando comigo. Não, Iralda, não é assim não. Foi isso que você aprendeu com Jesus? É isso que você está aprendendo com a doutrina espírita? Você dá uma bronca, não sei. Opa, se posiciona no que é certo. Em resumo, ficará para nós a indagação feita por Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir a ele? É uma pergunta para nós. E o José de Lucas sempre termina com uma oração. Ele diz para nós, no fundo do nosso coração, assim: bondoso Jesus, o cão do sofrimento surgiu em minha vida. A dor tem me acompanhado em muitos lances do caminho. Mas hoje aprendi que este cão veio me buscar porque eu me afastei das leis espirituais que você tão bem ensinou, às quais eu, na verdade, nunca dei muita importância. Sempre achei que esse assunto era religioso demais para a minha vida, mas eu não compreendia que religiosidade é vida, é paz, é o bem em nós. E por isso hoje estou aqui sofrendo. E o cão me encontrou. O cão do sofrimento me encontrou. Eu quero voltar para o seu rebanho, amigo Jesus. Eu ainda estou com as roupas sujas, com as mãos ensanguentadas. Tenho fome, frio e o coração gelado. Quero ir até você. Estou cansado de sofrer. Quero o seu alívio, mas quero também a sua cura. Eu aceito o remédio do seu evangelho. Recebo o seu amor e sinto-me digno outra vez para recomeçar meu caminho, pois não vi em suas mãos nenhuma pedra que me acusasse. Eu jogo fora também as minhas pedras, meu orgulho e minha arrogância. Quero aprender a ser bom, e a sua bondade para comigo é a maior ajuda que eu poderia receber. Em sua amizade, Jesus, eu descanso. Em sua humildade, eu me aconchego. Em seu coração, eu volto outra vez a ser feliz. Assim seja.